Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Queridos irmãos, queridas irmãs, uma boa tarde. Que a paz e o amor do Mestre Jesus possam nos envolver não só hoje, mas sempre. Estendo também as nossas boas-vindas e boa tarde às queridas colegas que irão nos acompanhar na tradução e também a todos aqueles que nos acompanham virtualmente, seja neste momento, seja em uma oportunidade posterior. Para nós é de muita alegria poder estar aqui junto a vocês nesta tarde, em que nos propomos, a Federativa, a conceder o espaço da reflexão de temas voltados à lide da evangelização espírita infanto-juvenil. E, para tanto, inclusive, trazendo os seus próprios trabalhadores para trazer seus relatos de fala. Não por acaso, Cati chegou a falar, nós estamos no mês de comemoração dos 45 anos da campanha permanente de evangelização espírita infanto-juvenil no Brasil. Inclusive, no final de semana da própria comemoração. Nós estamos no final de semana do aniversário. Sexta, ontem e hoje estava acontecendo o segundo Encontro Nacional de Evangelizadores Espíritas Infantos Juvenis. Este ano, por questão ainda do momento que estamos vivendo, a gente aproveitou o evento virtualmente, mas certamente daqui a 2 anos a gente vai poder se reencontrar, assim como foi há 3 anos atrás, mais ou menos, lá no Espírito Santo. Então, reforçando, é uma alegria imensa estar aqui com vocês nesta tarde. Nunca o mundo precisou tanto do Evangelho e o homem de Jesus. Esta é uma frase dita pelo Espírito Estevão, através da mediunidade do Júlio César Grande Ribeiro, há precisos 45 anos atrás. Faz parte de uma mensagem intitulada Sublime Investimento, mensagem esta, inclusive, que subsidiou toda a ideia e todo o movimento de iniciação da campanha permanente de evangelização espírita infanto-juvenil no nosso país. Ele ainda continua nas frases subsequentes, não iremos apresentar a mensagem inteira, inclusive convidamos a quem interesse, facilmente acessível na internet, está na obra Sublime Sementeira, é uma mensagem belíssima. Nas frases subsequentes, o Espírito Estevão vai dizer para a gente o seguinte: o momento atual aguarda ação definitiva no bem, deplorando as expectativas da inércia. Não basta analisar, é inadiável construir. Nesse momento em que ele nos traz essa mensagem, por mais que já há 45 anos, mais do que nunca atualíssima, é o convite não só diretamente àqueles que labutam na atividade da evangelização espírita infanto-juvenil, e nós vamos, ao longo da nossa conversa, entender um pouco desse convite, mas sim a todo aquele que se propõe a refletir o seu papel no mundo, enquanto cidadão consciente, enquanto agente da transformação que nos é de legado, que nos é de convite. Quando nós pensamos em evangelização, e principalmente na evangelização espírita, nós estamos voltando o olhar para uma atividade que busca educar. Então, essencialmente, nós estamos falando de um processo educativo, mas é uma educação que está subsidiada num prisma que não se altera, pois que é o prisma das leis morais. A educação espírita infanto-juvenil ou evangelização espírita infanto-juvenil é um trabalho estável, porque ele se baseia em algo que jamais mudará. Quando Jesus aqui esteve entre nós, materialmente falando, pois que nunca nos deixou, ele nos trouxe a ideia de um cumprimento de lei. Para todo aquele que conhece a vivência do Cristo sabe que ele não veio aqui trazer, em teoria, nada de novo. E o próprio mesmo nos disse que não estava vindo destruir a lei, mas fazê-la cumprir. Relato que está lá em Mateus 5, 17 e 18. O que Jesus nos vem trazer é a prática plena dessas leis que nós já possuímos desde o momento de nossa concepção enquanto espíritos individualizados. Pois quando Kardec questiona onde estariam as leis de Deus, na questão 621 do Livro dos Espíritos, os espíritos nos respondem e orientam que estão na nossa consciência.
Então é algo que faz parte da essência do que somos. Não é algo externo, não é algo que nos será adquirido, mas é algo que sim será alçado à prática, pois já faz parte da nossa essência. E quando Jesus aqui veio, nada mais como se tivesse sido uma tarefa simples, né? Mas nada mais do que ele nos trouxe a proposta de entendermos em plenitude essas leis que já nos são de herança desde o momento de nossa criação. Ele veio colocar a ação plena dessas leis que nos orientam a conduta a nível de vivência de vida, a nível de experiência de existência. Então, quando a gente pensa em evangelização, quando a gente pensa nessa atividade sublime, como o próprio Estevão nomeia a mensagem, né, esse sublime investimento, nós estamos pensando num trabalho que versa, que se preocupa e que se ocupa de trazer aos indivíduos a mensagem pura do Evangelho, redivivo, claro, neste momento atual, sob a ótica do Consolador prometido. É uma proposta de trazermos às mentes infanto-juvenis esse amplo reflexionar daquilo que a vida espera de cada um de nós. Se nós bem pensarmos e bem reconhecermos a doutrina espírita e a atividade de uma casa espírita, nós vamos enxergar de uma forma muito clara e muito direta que por mais que a gente nomeie a evangelização espírita infanto-juvenil, por mais que a gente direcione o termo evangelização à atividade com crianças e jovens, a casa espírita essencialmente é um espaço de evangelização. Seja infanto-juvenil, seja na adultez, quando nós nos propomos as reflexões e os conhecimentos nas reuniões públicas, nos espaços de estudo, seja também na fase da boa vida, né, onde nós, já ali com a madureza da existência, nos propomos ainda mais a nossa transformação e renovação do ser. Mas, essencialmente, independente da faixa etária em que nós estejamos, independente do campo de atividade que nós experienciamos na casa espírita, seja enquanto frequentadores, seja enquanto trabalhadores, a casa espírita, em essência, é um espaço de evangelização. Porque é aqui, nesse templo, que se ergue materialmente, que nós vamos ter a proposta mais clara e direta de disseminação dessas leis, desses ensinamentos subsidiados na ótica indestrutível da moralidade divina. Então, quando a gente está aqui, quando a gente se propõe a estar aqui refletindo evangelização, nós nada mais, nada menos, estamos na busca pelo entendimento, pela reflexão de uma atividade que traz uma responsabilidade, que carrega consigo uma responsabilidade fundamental. Não a responsabilidade de formar indivíduos espíritas. Essa não é a nossa proposta. Mas sim a proposta de renovar o ser mediante os conhecimentos do Evangelho e, claro, na nossa vivência, sob a ótica e a luz que o Espiritismo nos proporciona. É esse o objetivo do evangelizar. Há um trecho na obra de Leon Denis, no livro Cristianismo e Espiritismo, isso está no capítulo 3º da obra, onde ele diz para a gente o seguinte: com Jesus, com seus 12 séculos de dores e de trevas, o cristianismo não foi algo pleno de felicidade para a raça humana. Isso é natural de reconhecermos. O problema não é o cristianismo em si, mas sim o que nós, seres humanos, fizemos com o movimento cristão, né? Mas aí ele continua dizendo para a gente o seguinte: porém, o objetivo da vida terrestre não é a felicidade. Pode parecer algo amedrontador, desesperador, mas se a gente relembra Jesus, ele próprio houvera dito que a felicidade não é deste mundo, né? Mas aí, continuando, ele vai explicar para a gente o porquê de dizer isso. O objetivo da existência é a elevação pelo trabalho, pelo estudo e pelo sofrimento. Em uma palavra, é a educação da alma. E a via dolorosa conduz à perfeição de forma mais ardente do que a via dos prazeres. Leon Denis nos propõe aqui, de forma muito clara e direta, mesmo que não falando de evangelização ainda, porque esse termo não era utilizado, a entender que o objetivo da existência, muito mais do que aproveitar os prazeres do mundo, é nos educarmos mediante as experiências que nos são oportunizadas no caminho.
sejam estas experiências eventuais de dores, que fazem parte do processo evolutivo. A dor é inerente ao processo. Não tem como a gente pensar diferente. Há até uma fábula muito reconhecida, que na verdade é uma fábula, mas não tanto uma fábula, porque não é uma história fictícia, né? É apenas uma situação ilustrada de algo que é verdade, né? Algo que realmente acontece. Provavelmente alguns de vocês já escutaram essa história, que certa feita um senhor observava uma árvore e ele consegue destacar nessa árvore um casulo de uma lagarta em transformação de borboleta. E no tempo em que ele observava aquele casulo, ele reconhece que ele está começando a se abrir. A borboleta está começando o processo de se liberar daquele casulo. E ele consegue ver uma força muito grande, um esforço muito grande daquela borboleta por sair daquele espaço que a continha. E chega um determinado momento que ela para. E na cabeça daquela pessoa, ela cansou. E num gesto muito inocente e muito rápido, ele vai lá e abre o casulo. Naquele momento, a borboleta cai no chão. E ele fica observando aquele animal na esperança de que ele voasse, esperando ver o resultado do ato que ele acreditava ser o necessário, aquilo que ele acreditava ser positivo. Só que aquela borboleta não voou. E ela jamais voará. E aí existe uma explicação científica muito simples para isso. O processo que a borboleta passa dentro do casulo para se liberar daquilo que a contém é o momento em que os fluidos corporais que estão concentrados no corpo, eles se expandem para as asas, a fortalecendo e permitindo que essas mesmas asas sustentem aquele corpo que ela possui. Ao privá-la desse esforço, ele cerceou a oportunidade do voo. Mas vejam, não por maldade, ele foi na inocência. Mas isso nos traz o reconhecimento de que a vida demanda esforço. O processo evolutivo demanda esforço. E essa, inclusive, é um parâmetro muito direto para a clara resposta que nos é dado do fato de por que nós não nascemos perfeitos. Por que Deus não já nos concedeu a perfeição desde o começo da nossa existência? E os Espíritos nos dizem, onde é que estaria o mérito? Onde o mérito sem o esforço? Onde o mérito sem a conquista? Se algo nos é dado de forma imediata, isso significa que nós não laboramos para aquela conquista. Então a gente tem uma fábula social e que tem um ensinamento profundíssimo e amplamente espiritualizado. E aí isso retorna à fala do Leon Denis, nos sinalizando que o processo educativo ele é essencial na existência justamente para nos subsidiar a vivência desses momentos de dores. A vivência desses momentos em que nós seremos convidados ao esforço, ao entendimento de que o processo da vida ele vai acontecer mediante aquilo que cada um de nós necessitamos. E que nem sempre é aquilo que nós acreditamos precisar. Porque a nossa visão ainda é muito limitada. O nosso olhar ainda é muito direcionado à materialidade. Até mesmo nós que reconhecemos a imortalidade do ser. Até mesmo nós que reconhecemos que estamos aqui numa existência passageira, vindo de tantas outras e indo para outras tantas. Tanto quanto se faça necessário. Até mesmo nós, muitas vezes, voltamos o nosso olhar de forma muito precisa para a materialidade, esquecendo que somos espíritos imortais. Então é natural que o processo de reconhecimento, que o processo de avaliação da vida, por vezes, nos seja deturpado. Que a gente acredite precisar de algo, mas que, na verdade, esse algo não nos era necessidade. Porque nós estamos sob a ótica da matéria, muitas vezes. Então, o processo educativo, que o Leon Denis nos fala, e que se estende na ótica da evangelização, ele nos é de essencialidade para o processo da existência, por justamente nos fazer reconhecer o objetivo de aqui estarmos e saber lidar com todas as situações que eventualmente precisarmos vivenciar. Isso não significa que nós seremos os perfeitos, de forma nenhuma. Não significa que a gente vai ter a inteligência emocional de forma contínua, de forma nenhuma. Mas vai nos dar a sabedoria de que mesmo quando nós não conseguirmos ter essas condições, a gente saiba avaliar a situação, perdoar a si próprio e continuar na caminhada.
Então, o processo evangelizador, o processo educador, sob a ótica da moralidade, sob a ótica do espírito imortal, ele vem com a busca, ele vem com o propósito de subsidiar o ser na sua caminhada da vida, para que ele aproveite de forma mais plena a experiência que ele está sendo oportunizado a ter. A experiência que nós estamos sendo oportunizados a ter. Porque sabemos, enquanto espíritas, ou não, talvez, né, os que aqui estamos, que a maior dádiva que nós temos de presente é a existência material. Dádiva essa que nos faz aprender, mas, acima de tudo, colocar em prática os aprendizados, na convivência com o outro. Porque sem o outro, nós não somos nada. A gente precisa do compartilhamento, a gente precisa da vivência. Então, com o processo educativo, a gente consegue abraçar a plenitude do existir. A gente consegue entender o real propósito de aqui estarmos, a real essência da vivência material. E isso nos dá essa inteligência emocional, essa sabedoria, para que a gente atinja o objetivo que a vida nos propõe, que sabemos, não é nada a nível de martirização. Por vezes, nós espíritas até, quando a gente adentra o espiritismo e vai reconhecendo alguns termos e algumas ideias, a gente passa a ter uma ideia muito masoquista da existência. Achar que a gente está aqui para sofrer até a última gota, né, para pagar os erros até a última instância. E, na verdade, não é essa a ideia. Quando Kardec questiona aos espíritos qual seria o objetivo da encarnação, né, o objetivo da existência, na questão 132 do Livro dos Espíritos, em nenhum momento eles falam que a gente está aqui para pagar erro do passado. Em nenhum momento. O que os espíritos nos dizem é que o objetivo de aqui nos encontrarmos é de caminhar para a perfeição. Essa é a proposta do existir. Se eventualmente nessa caminhada a gente precisar parar alguma aresta, façamos. Mas o foco não deve ser no que foi feito lá atrás, mas sim no que podemos fazer lá na frente. Abrindo só um parênteses, tem uma passagem de Kardec que é muito significativa. Isso está em Viagem Espírita de 1862. Particularmente, nesse momento, a gente não recorda qual é o grupo que ele está falando. Mas, se não me falha a memória, é os Espíritas de Bruxelas. E, nesse texto, Kardec está trazendo diversas orientações perante o Espiritismo. Né? O Viagem Espírita de 1862 são os relatos da convivência inicial de Kardec, né? O primeiro momento em que ele vai ter convivência direta com as comunidades espíritas nascentes. E não à toa o título é uma viagem. Ele sai de Paris e vai visitar diversas cidades na França e em países circunvizinhos à própria França. Né? E nesse momento, perdão se a minha memória estiver falhando, mas aos Espíritas de Bruxelas, ele, em determinado momento, vai descrever que o materialista, a pessoa que abraça a concepção materialista de vida, ela vai ter uma naturalidade de tendência a focalizar a visão no presente. Porque para o materialista, isso aqui é tudo. Porque uma vez que isso acabe, nada existirá após. Então ele se apega muito àquilo que ele constrói, ou até mesmo àquilo que ele construiu. Ele consegue olhar para trás e dizer, eu já fiz isso, já fiz isso, já fiz isso. Mas o materialista ele não tem muito uma perspectiva de futuro. Talvez até um futuro imediato, né, mediante a existência, a existência atual, né, a única existência que ele concebe. Mas não é uma visão ampla de futuro. Ele vai estar muito preso a essa configuração. Então Kardec destaca que ao materialista, a visão vai ser o presente é tudo. E ousamos acrescentar na fala de Kardec que o materialista também vai sinalizar que o passado é tudo. Né? Então, presente e passado seriam tudo. E aí Kardec coloca, já o espírita, a visão precisa ser diferente. Presente e passado são pouco. E olha Kardec na sua inteligência, ele não diz nada. Não é nada porque faz parte. A gente não tem como abdicar do nosso passado. A gente não tem como abrir mão do próprio presente, porque é aqui que a gente consegue construir. Né? Mas Kardec coloca, são pouco perante o futuro que é tudo. Porque é lá no futuro que está o objetivo maior, né? É lá no futuro que está a linha de chegada que todos nós iremos trespassar, iremos alcançar a perfeição que nos cabe.
Então, a totalidade do ser, a plenitude do que seremos, está lá na frente. O hoje e o ontem são importantíssimos no processo, porque é eles que estão nos conduzindo para esse futuro. Mas é lá que nós devemos almejar as nossas maiores expectativas e os nossos maiores desejos. Não, claro, num complexo de ansiedade patológica. Ansiedade faz parte da existência, né? A ansiedade é o que nos move para frente. Mas que a gente não entre no complexo da ansiedade patológica, porque ela nos entrava. A gente vai ficar num excesso tão grande de almejar futuro que ela vai nos entravar. Não é essa a proposta, mas é que a gente entenda que essa configuração atual de nós, né, esse momento que nós estamos vivendo, não nos resume, não nos define. Tem uma música do Projeto Carrossel, né, grupo de música espírita lá de São Paulo, intitulada Biografia, onde eles falam, né, não me julgue pela capa. Nós somos muito mais profundo, nós somos muito mais infinito do que eventuais resumos que nós possamos fazer. A cancioneira da MPB que o diga quando compõe a música Infinito Particular. Né? Quando ela diz, né, não se perca ao entrar no meu infinito particular. Nós somos o infinito. Então, o entendimento da proposta que Kardec nos traz é que a gente reconheça que isso aqui não nos resume. Né? Que isso aqui nos é catapulta, nos é mola para que a gente alcance a plenitude do que nós podemos ser. Então, o processo educativo, né, o objetivo do existir é justamente que nessa caminhada, mediante os conhecimentos e oportunidades que nos vão sendo concedidas, nós possamos alçar esse voo da plenitude, alçar a conquista da moralidade plena, mediante, inicialmente, o processo educativo, que se estende num processo de conduta. E nesse íntere, pensando em educação, pensando nessa educação ampla, pensando nessa educação profunda, né, associada ao Evangelho de Jesus, e assim como qualquer outro processo educativo, a gente precisa de um intermediário. Todo processo educativo demanda um intermediário. Não à toa, quando nós reencarnamos, nós voltamos à fase da infância e somos legados à responsabilidade de duas ou mais pessoas, ou até menos, para que nos direcionem no processo da existência. A educação mediante o intermediário. Toda educação precisa de um intermediário. E quando nós falamos da evangelização espírita, quando nós falamos do processo de educação moral, né, esse processo educativo embasado no Evangelho, embasado nas leis morais, nós vamos reconhecer a figura do evangelizador. Aquele ao qual está incumbida a tarefa de evangelizar, como diz a própria palavra, por definição. E aí tem um texto que está no jornal Mundo Espírita. Esse jornal é da Federação. Hoje em dia já não é mais um jornal físico, né? Antigamente era enviado às casas espíritas Brasil afora. Hoje ele é só um periódico online, da Federação Espírita do Paraná. A gente acessa lá vários textos, várias reportagens. Essa específica é do ano 2014. E quem escreveu esse artigo foi o César Braga Said, que é um grande expoente também da evangelização no Brasil. E ele escreveu um texto falando do evangelizador espírita na nova era. Né? A reflexão do evangelizador nesse momento de transformações, de renovação, que nós sabemos que estamos vivenciando há um bom tempo já. E ele coloca o seguinte, que o evangelizador espírita é um mediador, é o intermédio, que problematiza os conteúdos do evangelho à luz do espiritismo, buscando aprimorar nos evangelizandos e, em si mesmo, os caracteres intelectuais e morais. Então, é aquele que se ocupa de intermediar o conhecimento evangélico sob a ótica do Consolador prometido, mas não outorga num cenário de problematização. Nós reconhecemos isso a nível de orientação nacional como contextualização. A gente muda a palavra no documento nacional de evangelização e a gente traz a contextualização. Por que isso? Porque o evangelho ele precisa fazer sentido. Se a gente remonta ao maior educador que nós tivemos, Jesus, ele assim o fez, porque os seus ensinamentos eram através das parábolas. Parábolas essas que nada mais, nada menos do que são contextualização dos ensinamentos. Era Jesus transportando leis soberanas
para a vivência cotidiana do povo ao qual ele falava. É preciso que o evangelizador em si, que a atividade evangelizadora, ela esteja associada à contemporaneidade e à vivência do indivíduo. Porque senão ela não alcança. Senão ela não abraça. Ela não vai fazer parte da experiência daquele ser. Então César Braga Said coloca, é aquele que está na responsabilidade de fazer essa contextualização, de problematizar a ideia do evangelho, né, problematizar os ensinamentos do evangelho para que ele se insira na vida do jovem, da criança e de qualquer faixa etária, melhor dizendo. É trazer exemplificações. Como é que a gente vai ver a caridade presente na vida? Como é que a gente vai ver situações de paciência presente na vida? É no familiar complicado, é no colega de sala, o qual a gente não tem uma boa amizade, é no trabalho, com aquele colega que a gente também não tem uma boa sintonia. E aí a gente consegue ver o evangelho na prática. É no trânsito, né, que nos convida constantemente à reflexão, né, do bom proceder. Então a gente traz esses ensinamentos para a contemporaneidade. A gente contextualiza. Né, a gente faz com que aquilo se torne algo presente na vida. Seja da criança, seja do jovem, seja do adulto, seja do idoso, independente da faixa etária. Por mais que a gente, como já dissemos, nomeemos a evangelização como uma atividade voltada ao campo infanto-juvenil, ela o é, por essência, a atividade íntegra da casa espírita em todos os seus espaços de ação. Então, é essa atividade, né, que vai se propor justamente a que, de alguma forma, a gente trazer a essência do Evangelho de Jesus e fazer com que essa essência se traduza em vivência, se contextualize na vida. Porque se assim não for, a gente não vai estar atingindo o objetivo. Ensinamento por si só não traz impacto diretamente. E aí a gente volta ao próprio educador por excelência, que em boa parte das suas orientações, muito mais do que palavras, demonstrou ações. A gente, na verdade, de Jesus, a gente não tem nada escrito. Tem um momento específico ou outro ali no Evangelho que relata que Jesus estava rabiscando na areia ou em algum lugar, mas em sua vida inteira, em seu legado, a gente não vai ver palavras escritas. A gente vai ver atos. A gente vai ver ações. E aí é justamente essa a proposta da atividade evangelizadora. E é isso que o evangelizador deve se propor. Em contemporaneizar, em contextualizar e em tornar vívido os ensinamentos do evangelho sob a ótica do espiritismo. E por isso que, inclusive, o próprio César fala no seu texto, é preciso uma evangelização de si mesmo. Não há como pensarmos numa educação moral plena se o educador não busca por se moralizar. E não é a ideia de que para ser um educador, um evangelizador, precisa ser perfeito. Nós precisaríamos ser perfeitos. Não. Porque essa não é a condição da nossa atualidade de vivência. Mas precisamos ser aqueles que se esforçam. Aquele que se objetiva a melhorar costumeiramente e cotidianamente. Há uma história relatada aí na internet, está à disposição, do Gandhi, que retrata bem essa posição do educador no ato de educar, ele inicialmente transformando a si mesmo. Narra determinada situação em que uma mãe leva um filho à orientação de Gandhi, porque aquela criança estava num consumo excessivo de açúcar e havia uma preocupação de que aquilo pudesse causar dano à sua saúde. E aí se pede que Gandhi oriente aquela criança a parar de comer açúcar. Gandhi foi uma figura muito emblemática na Índia. Ele virou literalmente o orientador de todo um país. E aí muitas pessoas iam em busca das suas orientações. E aí, naquele momento, Gandhi olha para a mãe, olha para o filho e diz: volte daqui a um tempo. Daqui a um tempo eu lhe chamo de volta. E aí aquela mulher sai com o filho, passa-se mais ou menos um período de 3 meses, ela é chamada ao retorno. Gandhi olha para o menino e diz: pare de comer açúcar. E aí naquele momento a mãe olha para Gandhi e indaga: mas 3 meses para você simplesmente dizer pare de comer açúcar?
Eu esperava que fosse acontecer algo mágico, que você fosse, né, fazer alguma revolução. E aí Gandhi olha para ele e diz: eu não poderia pedir ou educar algo que eu próprio não fazia. Eu não poderia ser o exemplo de algo que eu não faço. Eu não poderia cobrar ou orientar algo que não me é de vivência. E aí cai por terra, quando a gente entende o processo educativo, aquele velho ditado que muitos de nós estávamos acostumados e ainda estamos acostumados a ouvir, do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso já não cabe mais. Para uma consciência aclarada e expandida mediante a ótica da doutrina espírita, o faço o que eu digo, não faço o que eu faço, não cabe mais. E estamos recebendo cada vez, de forma mais intensa, as novas gerações que nos cobram de forma direta e clara as nossas condutas. Eles não estão mais tão preocupados na forma como nós estamos falando. Estão essencialmente observando aquilo que nós estamos fazendo. Porque é uma geração sedenta de direcionamento, mais do que nunca. Porque sabemos nós, enquanto espíritas, estamos no momento derradeiro da transição. A gente está literalmente na fase da separação do joio e do trigo. As plantas já cresceram. Agora é a hora da colheita. Separar joio, colher trigo. Então, cada vez mais há essa necessidade da exemplificação. Se olham para uma pessoa, se vislumbram um educador, um evangelizador, que descondiz na sua existência as palavras que ele veicula, aquilo afasta, descredencia. Enquanto evangelizadores, a gente experiencia muito isso. Encontra um evangelizando na rua e a gente percebe que é um olhar de observação. Não é só aquele encontro casual, é um olhar de o que é que o meu evangelizador está fazendo. Será que na rua ele está experienciando a mesma vivência que ele diz, né, que ele ensina na sala de evangelização, na casa espírita? E isso hoje cada vez mais se estende. Se a gente pega um facilitador de ESD, da mesma forma, encontra um facilitador na rua, ele vai ter esse mesmo olhar. Né? Será que esse meu facilitador prega, né, exemplifica na sua existência aquilo que ele tanto fala lá nas aulas do ESD? É a mesma ideia. Porque nós estamos no momento de sede pelos atos. Nós estamos no momento da sede pelos atos. Palavras ainda são necessárias, claro, porque o ensinamento ele consegue correr de forma muito mais rápida pelas palavras. Mas nós estamos na era da cedência pelos atos. Nós precisamos agir. Já não cabe mais sentarmos e refletirmos e ficarmos na posição de imaginar o que é que podemos ser. Até o próprio Estevão fala na mensagem, né, que citamos lá no começo, não basta analisar. Não basta mais analisar. É inadiável construir. Há uma mensagem até de Bezerra de Menezes, por ocasião do Conselho Federativo Estadual do Paraná, também está no Mundo Espírita. E ele começa a mensagem dizendo: já não vos digo amanhã, o Evangelho de Jesus vos proclama, eia agora. Já não é mais amanhã. Já não é mais esse tempo do amanhã. É para hoje. É para o agora. É para os minutos que restam para nós. Que nenhum de nós sabe, de forma plena, dizer quantos são. Nenhum de nós sabe. Nenhum de nós sabe o momento em que será convidado a retornar à pátria espiritual, a nossa verdadeira casa, o nosso verdadeiro lar. Nenhum de nós sabe. E isso não é uma visão para nos amedrontar, de forma nenhuma. Isso é um entendimento que deve nos fazer reconhecer e abraçar a importância da vida. De fazer valer o tempo que nós temos aqui para alçar o nosso voo de forma mais ampla que nós possamos conseguir fazer. Mais uma vez, não é a busca da perfeição. Kardec, quando define os verdadeiros espíritas, capítulo 17, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele não vai nos definir como aqueles que são perfeitos. Ele vai definir que a gente vai reconhecer o verdadeiro espírita, certamente das frases mais conhecidas, né, da experiência e do arcabouço de conhecimento doutrinário. Reconheceremos o verdadeiro espírita pela transformação moral e o esforço que este empreende em domar suas más inclinações.
É a ideia de ser hoje melhor do que fomos ontem e se esforçar para ser amanhã melhor do que somos hoje. É o esforço contínuo. É essa corrida contínua por vencer a si mesmo. O convite não é que a gente vença ninguém. Não é uma corrida que eu estou competindo com o outro. É uma corrida que nós estamos competindo e travando conosco mesmos. Com os nossos atavismos, com as nossas vivências pretéritas que ainda nos prendem a determinados pensamentos. É essa a proposta. É que a gente faça essa corrida de alçar-se perante si próprio. Reconhecendo, inclusive, que não existe ninguém para nos julgar. Nós bem sabemos disso. Nem mesmo Deus. Porque a única pessoa, a única figura que será juiz de nós mesmos, somos nós mesmos. Porque a gente já carrega as leis. Elas já estão conosco. Elas não estão em lugar nenhum. Elas não estão exteriores. Elas não vão ser depositadas. Elas estão em nós. Elas precisam ser alçadas. Elas precisam ser exteriorizadas. Elas precisam brilhar. Mas está dentro de nós. Nós carregamos. E a gente costumeiramente convive com elas. É aquela vozinha da consciência que nos diz, não faz dessa forma. É melhor caminhar de outro jeito. Só que boa parte das vezes o que é que fazemos? A gente atropela essa voz e a despreza. Por isso que o convite é reconhecer a si próprio, avaliar a si próprio, questão 919 do Livro dos Espíritos, qual o meio prático mais eficaz que possui o homem de se melhorar neste mundo e resistir à tentação do mal? Um sábio da antiguidade vos disse, conhece a ti mesmo. É o melhor caminho. É a melhor forma da gente alcançar a plenitude. Porque a gente só transforma aquilo que a gente conhece. A gente só renova aquilo que a gente enxerga possuir. Se nós estivermos suplantando, se nós estivermos escondendo, talvez até por medo, questões que nós imaginamos possuir, nós não vamos conseguir renovar. Se a gente ficar preso às máscaras que nós eventualmente criamos para a vivência social, para que a sociedade nos aceite de uma forma mais palatável, e a gente não abraçar, a gente não reconhecer o ser que ainda somos, as dificuldades que ainda possuímos, os entraves que ainda nos são de posse, nós não vamos nos renovar. Nós vamos estender algo que pode ser feito no agora. Que não é imediato, mas que pode ser feito no agora. O processo começa mediante a nossa vontade. E aí, quando a gente se recobra da ideia da educação e do papel do evangelizador, a gente consegue entender o porquê da proposta da evangelização, o porquê da ideia da ação evangelizadora está subsidiado na semeadura. Sublime sementeira. O porquê da evangelização está tão presente a nível de vivência com a mesma imagem que Jesus nos traz na parábola do semeador. Porque é o intento, e é bem importante que nós entendamos isso, não é o evangelizador, não é nem mesmo o semeador, o possuidor das potencialidades, para ser bem redundante, não é. Ele é aquele que está servindo de instrumento para que algo que está lá dentro possa emergir. O semeador, ele não cria o germe. Ele pode arar a terra, ele pode aguar, ele pode escolher o melhor terreno, mas ele não cria o germe. O germe está dentro da semente. O germe faz parte da semente. O que o semeador consegue fazer é potencializar as condições que envolvem aquela semente para que aquele germe alce a sua semeadura de forma mais plena. E, inclusive, a gente vai ver isso bem destrinchadinho quando Jesus nos conta a parábola do semeador. A semente em terrenos diferentes, ela dá resultados diferentes. Mas o germe estava ali dentro. Não é porque a semente que cai nos espinhos era uma semente que não tinha germe.
é porque ela está num terreno que não é favorável, pelo menos naquele instante. Então a gente pensa no evangelizador, a gente pensa no educador com esse papel de subsidiar o processo, de fomentar as conquistas, de estimular o brilho da luz, mas jamais de ser aquele que dá essa condição plena. Isso só quem pode fazer é a própria criatura. Isso só quem pode fazer somos cada um de nós. Nenhum de nós temos diligência direta sobre a vida do nosso próximo. Nenhum. Por isso, até relembrando uma frase que meu colega acaba de trazer na aula da mocidade, Chico, sob inspiração do Emmanuel, vai dizer, né? Aos outros dou o direito de ser como são, a mim o dever de ser a cada dia melhor. Porque nós não temos diligência no processo do outro. Não temos. A gente pode subsidiar, claro. A gente pode ajudar. A gente pode pegar na mão. A gente pode dar o ombro. Mas a gente não pode ser aquele que vai agir. Porque isso só cabe à própria criatura. Mas nesse ínterim, é claro que nós jamais devemos nos privar da condição de estar junto. Nós jamais devemos nos ater da possibilidade de colaborar com o nosso irmão. Porque é esse o nosso papel. Falar de evangelizador, por mais que a gente remonte a palavra àquele que se localiza na sala de evangelização, é falar em verdade de todos nós. Porque enquanto dignatários da mensagem do evangelho, nós somos, na nossa caminhada, evangelizadores. Nós estamos na condição de colaborar na existência do nosso próximo. Sejam aqueles que estão diretamente vinculados a nós, na nossa existência, nossos familiares, nossos colegas de trabalho, de profissão, de estudo, ou seja, simplesmente aquela pessoa que a gente cruzou uma vez na vida, mas que os nossos atos, naquele momento, podem ser figuração de mudança de pensamento de forma tão significativa. Somos evangelizadores. Estamos na condição de educar perante esse prisma imolável, indestrutível do Evangelho do Cristo. Das leis soberanas do universo, finalmente bem compreendidas pela exemplificação. Já não mais sobre o crivo das dúvidas eventuais da interpretação de leituras, mas sim pela visão plena da vivência e da prática que Jesus nos legou. A gente já não tem mais questões a fazer, porque o exemplo é claro, o exemplo é nítido. O que nós temos agora é uma escolha. É uma escolha. Nós estamos dispostos verdadeiramente a seguir Jesus, a abraçar a proposta de sermos evangelizadores a nível consciente. Porque independente de abraçarmos ou não, somos. Mas a nível consciente, nós estamos dispostos a abraçar a proposta de colaborar na edificação do reino do Cristo, na edificação da árvore do Evangelho no mundo. Nós devemos nos perguntar isso de forma costumeira. Paulo aos Colossenses, inclusive frase esta que intitulou o nosso evento nesse final de semana, e intitula a campanha, os 45 anos da campanha, no capítulo 3, 23, vai dizer que tudo o que fizermos deve ser feito de todo o coração. Deve ser feito de todo o coração. É o esforço, mais uma vez, lembrando, não é a busca direta de nos vermos perfeitos nesse momento. Não é. Para que a gente também não caia num complexo de autoculpa, num complexo de martirização excessiva, por vislumbrarmos algo que nós não vamos conquistar nesse momento. É um convite ao esforço. É um convite à renovação contínua. É um convite à transformação diária e cotidiana. Para que alcancemos a condição de ser aqueles que fazem de todo o coração, de ser aqueles que olham para os outros, de ser aqueles que olham para si mesmo, subsidiados no amor que Jesus nos legou, num amor pleno
que não vê atos. Por mais que nós estejamos cesseados na necessidade dos atos, o amor não vê os atos. Porque se ele visse os atos apenas, nenhum de nós seríamos merecedores do amor. O amor, ele vê as criaturas, independente dos atos que estas cometam. O amor é para todos, independente da posição em que se encontrem. Então é alcançar esse amor pleno que Jesus nos legou, que não vê atos, mas vê pessoas. Que não se direciona aos atos, mas às criaturas. Para que um dia, na nossa transformação, no nosso esforço, nós consigamos abraçar de forma consciente, se ainda não fizemos, esse nosso papel de agentes transformadores da humanidade, esse nosso papel de evangelizadores a nível pleno, não apenas imaginando eles como sendo os trabalhadores diretamente da labuta de evangelização, que precisamos. Precisamos. Estevão vai finalizar a mensagem Sublime Investimento dizendo que a gente precisa evangelizar, cooperar com Jesus. A gente precisa dos trabalhadores. Mas a gente não vai ater o processo evangelizador à sala de evangelização espírita. Esse processo evangelizador se desdobra a todo e qualquer momento de nossas vivências. E por isso o convite, por isso que o papel do evangelizador não é para mim, não é para a Cátia, não é para a Ana, é para todos nós. Para que chegamos e alcancemos a condição de, assim como Paulo diz aos Gálatas, de dizer que já não é mais nós que vivemos, mas sim Cristo que vive em nós. Que esse nosso mestre por excelência possa inspirar a nossa caminhada para que ela seja sempre plena de conquistas, de transformação e, acima de tudo, da busca pela plenitude que um dia nós iremos alcançar. Muita paz a todos. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.